eu busco colocar na minha rotina elementos que vão alimentar a minha variedade para que eu não sabote o meu trabalho, para que eu não sabote o meu casamento, para que eu não sabote a minha dieta. Então, estrategicamente, eu dou para o meu organismo variedade, por exemplo, do jeito saudável, do jeito sadio, do jeito certo. Dessa forma, eu consigo romper com padrões antigos, que, por exemplo, era comer besteira, e conseguir me concentrar mais no que verdadeiramente é mais importante. Para que eu possa romper com alguns padrões, eu preciso primeiro entender quais são as necessidades ou emoções que eu tenho preenchido dentro de mim quando eu executo aquele padrão antigo. Quais são as necessidades emocionais ou emoções que eu sinto quando eu executo aquele padrão antigo? Será que quando eu faço aquele padrão antigo, eu me sinto muito seguro? É uma necessidade emocional, segurança? É um sentimento, eu me sinto seguro? Será que quando eu faço aquele padrão antigo meu, eu sinto uma adrenalina, uma coisa diferente, porque eu tenho outra coisa acontecendo, uma variedade diferente? Isso também é um padrão. Um movimento importante de você reconhecer é qual é a necessidade ou a emoção que é gerada em você quando você faz aquilo. Porque, perceba, é uma necessidade dentro de você. Sentir aquela emoção, sentir aquela necessidade é algo importante para você. Você não pode simplesmente parar de fazer aquilo e acabou. Literalmente a sua mente está viciada no sentimento que gera em você quando você faz aquele padrão antigo. Então, para que eu possa mudar aquele padrão, eu preciso colocar um outro padrão no lugar que me gere uma emoção parecida, que me gere uma necessidade emocional parecida. Então, por exemplo, se eu tenho atividades que eu faço e essa atividade que eu faço me faz sentir uma coisa diferente acontecendo, né? Uma variedade, por exemplo, né? Eu tenho um padrão sempre de quando, sei lá, seu padrão antigo talvez você tá querendo começar alguma coisa e você precisa instalar um hábito de você estudar, por exemplo. E aí você está estudando de uma forma que ela é sempre linear, ela é meio chata o jeito que você estuda. Só que o seu padrão antigo é ficar pipocando de vídeo em vídeo, porque aquilo gera mais variedade em você. E aí você não consegue, entre aspas, né, você não consegue desviciar daquele movimento antigo de ficar pulando em vídeo e tal, porque aquilo é mais dinâmico, aquilo tem mais variedade, porque você quer pegar um livro que você nunca teve o hábito de leitura e ler esse livro de ponta a ponta, o que não vai te gerar variedade. Então, Wendel, como é que eu faço para instalar esse hábito novo e romper com o hábito antigo? Você tem que se perguntar, qual é a emoção, qual é a necessidade que aquele hábito antigo dispara em mim? Nesse caso, por exemplo, é uma necessidade de variedade. Eu preciso de coisas novas acontecendo. Só que aí você está tentando instalar um hábito novo de estudar alguma coisa lendo um livro puta chato que tem 400 páginas, você nunca leu um livro de 400 páginas na vida, você está tentando instalar aquele hábito ali. E quando você chega no final da segunda página, sua mente está assim, meu Deus, me dá uma variedade, me dá uma coisa diferente. Aí quando você vê, você rompe com aquele padrão, pega o teu celular e já começa a fazer uma outra coisa. Ou já abre um vídeo no YouTube e já começa a fazer uma outra coisa. Me diga se não é assim. Então o que você precisa nesse processo? Adequar essa rotina nova para que ela supra em você necessidades parecidas que a rotina antiga gerava. Wendel, como assim? Vamos supor que você vai estudar, é um hábito que você quer ter. Só que você pode, por exemplo, estudar de uma forma que seja mais dinâmica e que gere mais variedade. Wendel, mas como assim? Em vez de pegar um livro de 400 páginas, você pode fazer um processo que é o seguinte: você vai lá e lê 3 páginas. Depois que você leu 3 páginas, você acha um livro sobre um vídeo sobre aquele tema e vê aquele vídeo de 10 minutos até o final. Aí você vai lá e lê mais 2 páginas. Aí você vai lá, acha um podcast de 40 minutos sobre aquele tema e você ouve aquele podcast. Perceba, você está tendo variedade, você está suprindo a sua necessidade, você está sentindo uma emoção muito parecida com a antiga, só que você está coordenando as ações para a instalação de um movimento novo. É trabalhar a sua necessidade. Exemplo disso, eu tenho uma necessidade muito grande de variedade, de fazer coisas novas, começar coisas novas e tal. Só que qual é o problema? Se eu for a pessoa que eu quero começar com 1 milhão de coisas novas o tempo todo, eu não termino aquilo que eu comecei anteriormente, eu não dou qualidade naquilo que eu comecei anteriormente, tá? Porque não vai ter raiz, não vai ter profundidade, e eu começo a me sabotar. Então o que eu preciso então? Eu preciso criar rotinas na minha vida para que me deem variedade. Wendel, como assim? Musculação me dá variedade. Eu estou buscando mudar o meu corpo o tempo todo. Jiu-jitsu me dá variedade, uma variedade imensa, porque todo dia que eu chego lá tem 1 milhão de coisas para aprender. Cada dia, vai fazer você vai fazer uma queda saindo de pé, você vai fazer uma raspagem saindo usando a lapela, você vai... É literalmente uma infinidade. Então,
eu busco colocar na minha rotina elementos que vão alimentar a minha variedade para que eu não sabote o meu trabalho, para que eu não sabote o meu casamento, para que eu não sabote a minha dieta. Então, estrategicamente, eu dou para o meu organismo variedade, por exemplo, do jeito saudável, do jeito sadio, do jeito certo. Dessa forma, eu consigo romper com padrões antigos, que, por exemplo, era comer besteira. Desse jeito eu consigo romper com padrões antigos e conseguir me concentrar mais no que verdadeiramente é mais importante. Padrões antigos, por exemplo, que eu tinha lá atrás de outros relacionamentos, que era, por exemplo, padrão de infidelidade. De onde vinha esse padrão de infidelidade? Da minha necessidade de variedade. Eu não supria variedade de outras formas e aí buscava canalizar isso em relação ao relacionamento amoroso. Olha que loucura. Quando você começa a entender qual é, na verdade, a emoção que você quer gerar dentro de você, por que você está fazendo aquilo, você consegue entregar algo similar, alimentar aquilo que precisa ser alimentado dentro de você, e você consegue fazer isso de uma forma mais saudável. Essa é uma primeira reflexão para você. Um segundo ponto importante é que não existe uma mudança, uma mudança em relação a comportamento, muitas vezes, que ela acontece de uma forma suave. A melhor forma de acontecer uma mudança de comportamento em relação a uma ruptura, principalmente com hábitos antigos, é de uma forma abrupta, repentina e intensa. Abrupto, brum, repentino, intenso. E o que isso significa na prática? É muito mais saudável fazer, por exemplo, no caso de instalar uma atividade física, romper aquela inércia que você tem de chegar do trabalho e você ficar ali, vou só ficar em casa um pouquinho e depois você vai fazer atividade física, tá? É muito mais efetivo você se matar para fazer aquilo, por exemplo, durante 10, 15 dias, sem falhar, do que se propor, por exemplo, eu vou fazer só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Eu tô falando para ruptura, para você romper com o padrão antigo de uma inércia de ficar no sofá e tudo mais. É a ruptura de você se comprometer massivamente com esse novo hábito, talvez, que é... Aí você... A ideia não é você sair para fazer maratona todos os dias, mas a ideia é que você, durante 10, 15 dias, faça pelo menos 5, 10 minutos de caminhada ou atividade física que for. Mas é todo santo dia. É muito mais efetivo para a ruptura com o padrão antigo ou instalação de um hábito novo, que são pontos da mesma corda, né? Opostos da mesma corda, é muito mais efetivo a frequência do que a intensidade. Como assim? Intensidade. Você foi lá e fez um treino físico de 1h30. Você fez um pedal de 3 horas. Isso é intensidade. Foi intenso. Talvez a intensidade e a duração. Você suou muito. Só que isso é pouco transformador se isso é feito 3 vezes na semana. É mais transformador se você faz um treino de 12 minutos todos os dias. Do ponto de vista de romper com o status quo, aquele padrão antigo de ficar no sofá, a inércia de chegar, afrouxar a gravata, ou então jogar as coisas ali no sofá e deitar e pegar o controle, é muito mais efetivo esse treino diário de 15 minutos, 12 minutos, do que aquele treino longão 3 vezes por semana. Essa frequência, ela é muito mais poderosa do que essa intensidade e duração. Frequência. Quantas vezes você faz? Para te ajudar nesse processo, sugiro que você tenha um guardião. E se você está avançando dentro do método Cronos, você já viu esse movimento. O que significa um guardião? É uma pessoa que você vai colocar para te monitorar em relação àquele padrão que você quer romper. É alguém que você vai falar, olha, eu quero que você me cobre todos os dias sobre isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler 10 páginas, eu tenho que ler 1 página, eu tenho que fazer atividade física 15 minutos todo dia, pelo menos, durante 30 dias. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não importa. E aí você botar esse guardião no teu pé. E todas as vezes que você falhar, você paga um valor monetário para esse guardião. Talvez R$50 por falha, talvez R$100, talvez um par de sapato, talvez alguma coisa que vai fazer você sofrer, você não quer aquilo. Alinha com o guardião. O guardião se torna uma figura que vai te dar suporte. Mano, como assim suporte? Ele vai me apoiar? Ele vai dar suporte para você quando a sua performance não for elevada. Porque a nossa performance, ela oscila. A nossa performance oscila. É natural, ela vai oscilando. Só que você não vai ter aquelas oscilações onde você vai no fundo do poço e você volta com força total. A oscilação vai acontecer entre 100% e 80%, 100% e 80%, 100% e 80%. Você não vai mais lá no 20% ou no zero para depois voltar, depois de uma semana parado. Não, porque quando você estiver descendo, eu tô desanimado, vem a lembrança, vem o guardião te cobrando e você volta e tem performance. Você fica oscilando entre espetacular e bom, espetacular e bom, espetacular e bom. Isso é um outro ponto que pode te ajudar na criação. Gente, eu tô falando pra vocês aqui, tem gente, mas e o hábito de acordar cedo? Eu tenho a mesma coisa que eu tô falando pra vocês aqui, exatamente a mesma coisa.
Eu não vou ajudar vocês em relação a cada um dos padrões que você quer romper. Eu preciso que você entenda que eu tô te passando princípios, e aí você pega esses princípios e você adequa a tua realidade. Você precisa ter essa inteligência de encaixar o que eu tô te passando dentro da tua realidade. Ver o que cabe, o que não cabe, para que você possa ajustar isso. Esse é um outro ponto. Ter um guardião. Então, ser incisivo, ter a questão da frequência, ter um guardião. Aí entra uma coisa que eu gosto muito de pensar também, e vocês podem notar isso, é vocês fazerem uma engenharia reversa de 5 minutos antes de você se perceber que você teve um movimento que te levou para um comportamento bosta, sabe? Aquela engenharia reversa de 5 minutos antes. Wendel, como assim? Exemplo. Quando você percebe, são 1 da manhã já, e você tinha combinado com você que você iria dormir às 23 horas, só que já são 1 da manhã. Você rompeu o seu pacto em 2 horas. Exemplo, falando do sono. Ou você combinou que você iria ler, você combinou que você iria estudar para o concurso, você combinou que você iria ir para casa para poder jantar com sua esposa, com seu marido, você combinou que você iria passar no supermercado, você combinou que... não importa. Só que quando você vê, você tá puto com você porque você tá de novo no mesmo padrão antigo. Caramba, de novo eu tô no mesmo padrão antigo, de novo eu tô fazendo a mesma coisa, de novo eu tô aqui acordado na cama, de novo até 2 da manhã, 3 horas da manhã, de novo falei que ia passar no supermercado e não deu tempo, agora eu cheguei em casa sem a coisa que eu combinei que eu ia comprar, minha esposa tá puta, meu marido tá puto, de novo eu fiquei mais tempo com os meus amigos e a minha esposa, meu marido ficou chateado, de novo eu deixei meu filho no colégio, de novo eu não fiz... Aí você tá puto. Não adianta você ficar chateado com você. Você tem que fazer engenharia reversa, dos 5 minutos antes. Wendel, o que é isso? Exemplo. Você combinou com você que você deveria fazer tal coisa, tal horário. Você deveria fazer tal coisa esse horário. Então sua vida vem vindo e você deveria fazer algo nesse horário aqui. Só que agora você está aqui na timeline da tua vida, ou seja, 2 horas, 3 horas depois você está encrencado, porque você não fez algo nesse momento aqui. E passou 1, 2, 3 horas, agora você tá puto com você. Só que isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu 2, 3, 4, 77 vezes. O que você precisa fazer? Essa engenharia reversa. Faz esse filme voltando na tua mente e volta 5 minutos antes só um pouquinho, só que só 5 minutinhos antes. Onde você estava 5 minutos antes do momento que você deveria ter parado para ler, você deveria ter ido para o supermercado, você deveria ter ido para academia, você deveria ter colocado seu celular no modo avião, virado para o lado e dormido, que você deveria. É nessa janela dos 5 minutos até o momento onde você deveria começar a fazer que mora o sabotador. É lá que mora o sabotador. Quando você faz engenharia reversa, você volta e você disseca, igual a gente vê, né? Que a pessoa vai lá e pega um sapo e disseca o sapo, vai abrindo o sapo, pega um cadáver e vai abrindo, pega um objeto e vai abrindo e vai vendo cada uma das páginas, vai vendo cada uma das fibras musculares, vai vendo cada um dos entremeios daquele objeto, daquela coisa, daquele ser, daquele corpo. Você tem que dissecar. O que aconteceu aqui? E no minuto 5, e no minuto 4, no minuto 3, no minuto 1, e quando você tinha que começar a fazer, o que aconteceu? O que fizeram com você? O que o ambiente fez com você? O que alguém fez com você? O que você se disse? O que você sentiu? Quando você percebeu que você tinha que ir para cá, que era o caminho correto, você escolheu outro caminho, qual é esse outro caminho? Você tem que dissecar aquilo para que você encontre ali o seu padrão. É um trigger, é um gatilho que acontece ali, alguma coisa. Você tá ali, tem que fazer, eu tô falando para tudo. Ir dormir, acordar mais cedo, fumar, tô falando de inúmeras coisas aqui. Você combinou que iria fazer alguma coisa com seu marido, com sua esposa, e quando vê, você passou mais meia hora no celular e a sua esposa, o seu marido ficou puto com você. E vocês estão brigando agora porque ele pediu pra você fazer algo, porque ela pediu pra você tirar o lixo, você pediu pra fazer a janta dos meninos. Não importa, e vocês estão brigando agora. Aquilo não vai resolver bosta nenhuma. A pergunta é, volta lá e disseca. Você pode voltar e dissecar os 5 minutos antes, quando você sabia que você... Qual foi o gatilho? O que aconteceu? Quando você entende esse gatilho, quando você entende o que aconteceu lá, você sabendo qual é esse vírus, você fica atento para ele. Porque a sabedoria, essa maturidade, essa sabedoria vem quando você percebe que esse gatilho está sendo acionado de novo e você desarma esse gatilho antes que ele dispare. Todo movimento de ruptura com o pré-estabelecido, com um hábito ruim ou pré-estabelecido lá de trás, vai gerar uma dor muito grande, vai gerar um sofrimento muito grande, um desconforto muito grande, porque é assim que funciona para absolutamente tudo. Para absolutamente tudo.